Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Fábio Blanco por aqui. Em outro vídeo nós falamos sobre a conclusão dos céticos sobre a realidade. Que nós não podemos saber exatamente o que a realidade é, porque tudo que nós sabemos dela vem pelos nossos sentidos. E os nossos sentidos nos enganam. Então assim, se os nossos sentidos nos enganam, se muitas vezes aquilo que os nossos sentidos nos informam não é a verdade, como nós podemos saber que a realidade que nós estamos observando é verdade ou não? Então eles concluem, principalmente o ceticismo pirrônico, o ceticismo antigo, ele vai concluir que a realidade não pode ser conhecida. A realidade é incognoscível. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós já rechaçamos essa ideia de que a realidade é incognoscível, que a realidade não pode ser conhecida. Nós já rechaçamos isso e defendemos que a realidade pode ser conhecida sim. Só que isso não significa que nós não podemos concordar com a observação dos céticos. Então entendam o que eu estou falando. Os céticos vão dizer que os nossos sentidos nos enganam constantemente. E aí eu digo para vocês, isso é verdade. Os sentidos costumam nos enganar. Veja, por exemplo, no caso das linhas paralelas. As linhas paralelas, se você desenhá-las até uma distância bem longa, lá no horizonte nós vamos ter a sensação de que essas linhas estão se tocando. Ou seja, os nossos sentidos estão nos informando que elas estão se tocando. Eu estou olhando e falo, poxa, elas estão se tocando. Eu sei que elas não estão se tocando, mas veja, o saber que elas não estão se tocando é algo do intelecto. Mas os meus sentidos estão dizendo que elas estão se tocando. A mesma coisa quando a gente coloca um pedaço de madeira na água, quando nós olhamos assim, parece que a madeira está quebrada. A gente sabe que não está quebrada, intelectualmente, mas as sensações estão dizendo que a madeira está quebrada. Então veja bem, os céticos vão falar, viu? Olha, os nossos sentidos nos enganam. E se os nossos sentidos nos enganam, como é que nós podemos confiar neles? E se nós não podemos confiar neles, como vamos dizer o que a realidade é? E aí é que está a questão cética e o problema cético. O ceticismo observou bem as coisas e acertou ao não confiar absolutamente nos sentidos. Só que o cético errou ao desconfiar absolutamente dos sentidos. Não confiar nos sentidos totalmente, correto. Nós não devemos confiar, porque sabemos que eles podem nos enganar. Mas daí chegar à conclusão que nós não podemos confiar nunca e que devemos ter uma desconfiança absoluta em relação aos sentidos, aí já é um outro problema. Eu sempre digo o seguinte, nós podemos concordar com o ceticismo quando eles dizem que os sentidos são enganosos, certo? Só que nós não podemos concordar com o ceticismo que, por causa disso, eu não devo mais confiar em nada em relação aos sentidos. Por quê? Porque apesar deles serem enganosos, quase tudo que chega ao nosso conhecimento vem por onde? Vem por meio dos sentidos. Bom, se vem quase tudo por meio dos sentidos, seria um absurdo que tudo isso que eu percebo por meio dos meus sentidos fosse absolutamente enganoso, estaria vivendo numa completa fantasia, seria uma grande matrix, uma grande falha, um grande erro. Eu não poderia confiar em nada. Só que, ainda que os meus sentidos falhem, falseiem, ou me enganem, ou tentem me enganar, eu não posso simplesmente ignorá-los. Por quê? Porque se eu tirasse os sentidos, o que sobraria? Se todo o meu conhecimento vem pelos sentidos, se eu tiro os sentidos, teoricamente, hipoteticamente tirasse os sentidos, não tivesse mais sentidos, ia sobrar apenas a minha penumbra interior, um grande escuro, porque nem imagens eu teria dentro desse escuro, porque eu não teria nem as experiências trazidas pelos sentidos. Então assim, os nossos sentidos, eles podem não ser fidedignos, e nós concordamos com isso. Só que
apesar deles não serem fidedignos, algo do que eles trazem da realidade para nós tem de ser verdadeira e é verdadeira. Por exemplo, vou voltar aos exemplos que eu dei no começo. As duas linhas paralelas, elas parecem se tocar no horizonte. Nossa percepção vê isso. Olha, elas estão se tocando no horizonte. Tá errado, elas não estão se tocando. Só que, ainda assim que ela tenha me trazido essa informação errada, ela me trouxe a informação sobre as linhas paralelas, ou seja, ela está me mostrando as linhas paralelas, ela está me mostrando um horizonte. Então, veja bem, tem informação aqui, tem realidade aqui, que a informação está correta, realmente são duas linhas paralelas, realmente tem um horizonte, não tem? Ou isso está fora da percepção e do sentido? Não, isso também está dentro do sentido. Então aqui, poxa vida, ela está me enganando quanto a um ponto, mas não enganando quanto a tudo. A mesma coisa a madeira mergulhada na água. Pô, ela dá a sensação de que a madeira está quebrada quando eu olho. Tudo bem, está errada essa percepção. Mas existe uma madeira, existe um pedaço de madeira na minha mão, existe a água, existe isso está certo, realmente a madeira e a água estão lá. Então assim, essa questão de você simplesmente falar que não dá para confiar em nada, é errado, porque em meio a tudo aquilo que os sentidos me traz, não dá para confiar absolutamente, não é porque o sentido me traz está certo, mas também não quer dizer que está tudo errado. Existem informações verdadeiras em meio às informações equivocadas. Então o que eu quero dizer é que nós podemos até não confiar absolutamente nos sentidos, mas nós não podemos descartá-los completamente, como fonte e como indício de conhecimento. É nisso que a gente se afasta do ceticismo. A gente não vai concluir como ceticismo. O ceticismo vai concluir, olha, não confio nos sentidos, absolutamente, então eu concluo que eu não posso confiar em nada. A gente fala, não, eu não confio no ceticismo, mas eu tenho outros recursos que podem me ajudar a consertar aquilo que os sentidos me oferecem de errado. Então, na verdade, se a gente for pensar bem, aqueles que escolhem a alternativa cética, no fundo, eles deveriam se calar. Porque eles não poderiam nem falar sobre nada. Eles não poderiam nem falar, olha, veja, o galho dentro da água parece que está quebrado. Eles não poderiam nem falar isso, porque eles não poderiam nem confiar que existe um galho, nem confiar que existe uma água, né? Já que não é para confiar em nada, mas ele confia em alguma coisa para fazer o exercício do pensamento dele. Então veja, o cético não consegue ir tão longe. Um ceticismo absoluto ia acabar numa completa escuridão e numa completa mentira e acabar num completo silêncio. Eu não poderia falar sobre mais nada. Por isso que nós negamos a conclusão cética de que a realidade é incognoscível, porque os sentidos não são confiáveis, mas nós afirmamos que, apesar dos sentidos não serem confiáveis, nós sabemos que eles trazem algo da realidade para nós. Nós não confiamos absolutamente no sentido, mas também não desconfiamos absolutamente. Na verdade, nós não somos nem céticos nem crédulos. Nós apenas somos pessoas que estão observando a realidade e entendem que esse processo do conhecimento é um processo complexo, que depende dos sentidos, mas também depende da inteligência. E esse é um outro assunto que eu vou trazer para vocês. Por quê? O que a inteligência faz é corrigir os sentidos. Então, quando os nossos sentidos nos enganam, nós acessamos a inteligência para que corrija isso. Então tem as linhas paralelas, nós sabemos que as linhas paralelas não se tocam de fato no horizonte. Mas isso nós sabemos. E isso nós sabemos por meio da nossa inteligência. Tá bom, gente? Entendido isso aí? Então, por hoje é isso e até a próxima.